aumentou na Justiça o número de ações de idosos por discriminação no ambiente de trabalho. O que é isso, minha gente? A alta é de 3.000% de 2017 para cá, ou seja, nos últimos 5 anos houve uma alta de 3.000% quando houve a reforma trabalhista. São casos de assédio moral e etarismo, que é o preconceito por causa da idade. As ações contra as empresas esse ano já passaram dos 80 milhões de reais. Eu falei ali dos últimos 5 anos, mas na verdade dos últimos 7 anos para cá aumentou isso tudo, mais de 3.000%. Para pensar. Mas e aí? Como que a gente sabe que o preconceito, né? Na verdade, a gente sabe, né, que o preconceito do idoso está em todos os lugares, não é só no ambiente de trabalho. Para pensar, às vezes dentro da família, na sociedade, no dia a dia, em situações simples. E esse vai ser o nosso assunto de agora. Participa com a gente aqui no nosso WhatsApp, está aqui o número na sua tela, tá bom? Aqui no nosso estúdio a gente recebe Luciana Infantini, que é psicóloga. Obrigada, Lu, pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde, viu? Boa tarde. Obrigada. A gente também recebe aqui Kelly Coelho, que é advogada. Obrigada também pela sua presença. Kelly Andrade. E também a gente recebe a Kelly Andrade, perdão, né? E a gente também recebe aqui a dona Tereza, Maria Tereza, que ela tem 64 anos e já sente isso na pele, Maria Tereza. Obrigada também pela sua presença. Boa tarde. A gente sente isso na pele, sim. Em quais situações que a senhora já vem enfrentando isso? Principalmente dentro do veículo, né? Que eles olham para você, olham com um olhar de, às vezes, de descaso. Um veículo que a senhora diz é o quê? No ônibus? No ônibus, entendeu? Dentro dos ônibus, entendeu? Muito, a gente vê, não, eu falo não só de mim, mas como também de muitos idosos que a gente vê, porque eu saio quase todos os dias de manhã, eles falam assim, por que não ficou em casa? Podia ter saído mais tarde, vou ter que levantar para sentar. Então, quer dizer, eu acho que é um descaso, é um desrespeito muito grande com as pessoas. E isso geralmente parte de quem? Qual é o público que a senhora já identificou que acaba tendo essa postura com os idosos? O público mais jovens. Mais jovens. Luciana Infantini, o que isso, seja no ambiente de trabalho, seja no ônibus, seja dentro da família, como a gente disse, né? O que isso pode ir trazendo para a autoestima do idoso? Roberta, o idoso ele já está passando por uma série vamos colocar o termo deterioração, mas ele já está passando por uma série de perdas na vida dele, né? Perda, às vezes, da força, perda de uma certa produtividade que tinha anteriormente. E aí, né, se deparar com esse tipo de preconceito é extremamente danoso. Por quê? Porque ele acaba, assim, ficando com a autoestima, né, baixa, mesmo que tenha sido um idoso extremamente produtivo, ele começa, né, em meio a essa crise que todos nós vamos passar ao envelhecer, em meio a essa crise ele acaba se sentindo inferior. Então isso para a saúde mental dele é péssimo. Assim. Mas o que justifica, por que mesmo tendo essa ciência, por que mesmo a gente sabendo de todo esse dano que a gente pode levar para os idosos, a gente ainda vê pessoas agindo dessa maneira? A gente percebe que não é só com idoso, né? A nossa sociedade carece de pessoas com respeito, com amor ao próximo, com cuidado. Então, não é só o idoso que passa por isso, é a mulher, o negro. Então, existe ainda, né, uma falta de conscientização em relação à diferença, em relação ao respeito. Deficientes também, né? Às vezes são olhados assim, nem é tão deficiente assim, podia estar em pé, né? Sabe, está passando na fila, na frente. Então, tem uma falta de respeito muito grande, sim, com todas essas diferenças que a sociedade precisa lidar, né? E principalmente dos mais jovens. Então, isso reforça a ideia de que nós precisamos de medidas educacionais para fazer com que os jovens tenham empatia, tenham, né, respeito. Daqui a pouquinho a gente vai tocar nesse ponto, tá? De que forma que a gente começa a construir essa empatia, né, desde a primeira infância dos nossos filhos, que a gente precisa reeducar a sociedade. Mas antes, doutora Kelly Andrade, quais são as situações que classificam esse etarismo, por exemplo, num ambiente de trabalho? Bom, o etarismo ele é previsto como crime, que está lá no Estatuto do Idoso, no artigo 96, dizendo, em relação ao mercado de trabalho, que não pode haver discriminação ao contratar.
e ao manter também contratado. Então, nós percebemos hoje que o índice de ações aumentou, mas por conta também da conscientização. Hoje, o idoso que ele é dispensado em razão da idade, ele sofre sim uma dispensa discriminatória. E ele pode sim recorrer à justiça, postulando inclusive a reintegração ao trabalho. Luciane, olha que interessante, né? A gente trazendo esse dado aí voltado mais para o mercado de trabalho, sendo que há uma necessidade, a gente vê, de pluralidade nos ambientes. De que forma é que o idoso, que a pessoa mais experiente, pode acabar deixando esse ambiente mais produtivo? Roberta, tem uma coisa que eu acho importante falar, que é um certo mito de que as capacidades cognitivas do idoso vão se deteriorando com o passar da idade. Não, né? Hoje os estudos de neurociência sabem que é justamente o oposto. Ao contrário das células do nosso corpo, os neurônios, que são as células neurais, né? Do nosso cérebro, elas, quanto mais você estimula, mais você tem capacidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que o idoso, ele tem sim grandes habilidades a serem desenvolvidas ainda, ele tem toda uma bagagem de experiência, uma bagagem cultural, e se o idoso, né, potencializar isso, ele vai ser muito mais produtivo no ambiente de trabalho do que uma pessoa que está acabando de entrar. Vejam os próprios, né, autores aí da história, filósofos e tal, quando eles estavam lá na velhice, estavam escrevendo, o próprio Stephen Hawking, né, que tinha toda uma questão de debilidade motora, mas estava lá produzindo, a mente dele estava. Então, eu acho que é isso, tem que haver uma mudança, inclusive, em relação a esse aspecto do idoso. Quer dizer, quanto mais estimular, quanto mais der acesso a ele a trabalhar essas funções de memória, atenção, raciocínio, mais o idoso se torna produtivo. Já chegaram vários comentários aqui pra gente no nosso WhatsApp. Tem uma pessoa que diz, o Davi fala, boa tarde, essa senhora é linda, tá com um astral melhor que muitos jovens por aí. E quando ela chegou aqui no estúdio, o que eu disse para a senhora? Eu falei exatamente isso, da luz, né? Do seu sorriso, que a senhora é maravilhosa. Também tem outro comentário. Boa tarde, Roberta. Eu com 47 anos já sinto isso. Teve uma vez que me candidatei para um trabalho por causa da minha idade. Eu não fui selecionada. A senhora, antes mesmo, né, de estar nessa categoria aí, a partir de 60 anos, né, que é considerada a melhor idade... Mesmo antes desses 60 anos, você já sentia esse tipo de discriminação da sociedade? Não, eu costumo dizer assim que eu sou uma pessoa até que privilegiada nesse aspecto, né? Eu comecei a perceber isso já depois dos 60 anos. Eu não sei porque você sempre sempre tive empatia com as pessoas, brinco, caçou com todo mundo. Então, eu nunca tive esse problema, não. Mas eu conheço pessoas que sim, já teve esse problema. Ah, mas você já tem uma certa idade, não vai dar conta do recado. Então, quer dizer, isso diminui a autoestima da pessoa. A pessoa fica frustrada, fica abatida. Por que às vezes, a causa do Alzheimer, muitas das vezes, porque as pessoas se sentem inferior, não coloca a mente em função, quer dizer, fica guardado só as memórias antigas. Então, a gente tem, não é porque é idoso que não tem habilidade. Temos sim, com certeza. Muitas, inclusive. Ela me contou que faz cada quitute delicioso, né? Faz vários pães para vender também. Mas já que a senhora disse, né, que não, antes dos 60 não tinha esse tipo de comportamento de discriminação. Porque às vezes a pessoa está beirando ali, né, tem 55, igual essa telespectadora falou que com 47 anos já percebe isso. Como que a senhora se sentiu, então, a partir dos 60, começando a sofrer esse tipo de comportamento da sociedade? Eu acho que as pessoas, eles não sabem ainda o que é bom, o que dá valor à melhor idade, entendeu? Porque quando eu respeito o direito do outro, automaticamente o outro respeita também o meu direito. Porque todos nós um dia chegamos nessa faixa de idade. É o motorista que às vezes não dá carona direito à idosa, é o que está sentado, que não dá o lugar para o idoso sentar. Ele não sabe que um dia também ele vai estar naquele mesmo quadro, precisando da mesma forma. Então, o direito humano, ele tem que ser respeitado.
E isso é lei, né, doutora Kelly? Exatamente. O Estatuto do Idoso veio exatamente proteger os idosos de qualquer tipo de discriminação, de violência, proteger de violência patrimonial, física, moral. E o assédio moral no trabalho também é uma espécie de violência contra o idoso. Então, é importante que todos os idosos saibam que eles têm direitos e que precisam denunciar quando esses direitos são violados. Igual essa situação que ela começou contando pra gente, do ônibus, que a pessoa... Teve um fato recente, né, que aconteceu, que sua pressão estava baixando, não é isso? Sim, eu entrei dentro do ônibus e estava de ar-condicionado ainda. Já estava de ar-condicionado. E ali eu estava em pé, mas de repente me deu um calor e a pressão, eu senti tontura. Aí eu falei, olhei para um lado, olhei para o outro, a mulher que estava sentada olhou para mim e fez assim, abaixou a cabeça. Fingiu de nada. Fingiu demência. Ah. Aí eu falei assim, meu Deus, o jeito que eu tenho aqui é sentar nas costas do motorista. Aí fui sentada nas costas do motorista até Jardim América. Você foi escorada nas costas do motorista, até com a pressão caindo. Até Jardim América. Aí todas as vezes que ele ia passar a marcha, o cotovelo dele cutucava minhas costas. Mas a senhora chegou a expressar para alguém? Olha, gente, eu não estou me sentindo bem. Sim, a mulher que estava em pé, ela falou assim, olha, eu estou vendo que a senhora está com a pressão baixa, isso é perigoso. A hora que a senhora sair daqui, procura um médico. Mas a que estava sentada fingiu demência. E era jovem? Era mais jovem, bem mais jovem do que eu. Como que ela age nessas horas diante desse direito? Quem que ela procura? Ela está ali dentro do ônibus, ela avisa o motorista... Nesse caso de um coletivo, por exemplo, o responsável ali, imediato, seria exatamente o motorista, né, o cobrador. Caberia a ele a iniciativa de postular que o direito dela fosse observado, né? Agora, é muito triste, né, Luciana Fantini, a gente pensar que é preciso ver a autoridade ali no ônibus, o motorista, para falar, olha, ele não está respeitando o meu lugar. Ainda tinha um agravante, né? Ela estava passando mal. Não é muito mais fácil educar os nossos filhos num gesto de empatia, não é nem porque existe lei, mas de empatia, para que respeitem os idosos? Com certeza, né, Roberta? E eu lembrei de uma historinha que tem no livro da Simone de Beauvoir, chamado A Velhice, né? Falando de um pai, né, que tratava o avô, né, da casa com certa discriminação, fazia ele comer fora da mesa de jantar, dava para ele um prato de madeira para que ele não comesse com prato de vidro e quebrasse e tal. Aí um dia ele viu o filho dele, ou seja, o neto, né, no quintal, pegando um toquinho de madeira e cavando. Aí ele falou, que é isso, meu filho? Estou fazendo o seu prato para quando você ficar velho. Ou seja, né, a educação vai falando também de como que ele vai tratá-lo quando ele estiver mais velho. Né? E é fato, né? Todos nós vamos chegar nessa idade. Então, se a gente tem essa cultura, todo mundo, quando chegar na cidade, vai estar tendo o respeito que merece. E tem que começar com as crianças, Roberta, não adianta, para a gente mudar essa cultura. Quais são as atitudes, quais são as conversas, as falas, como que a gente demonstra isso para as crianças? As crianças aprendem muito com o exemplo, é isso que eu estava falando na historinha, né? Então, os pais... eles precisam dar o exemplo para os filhos, já tratando as pessoas diferentes com respeito, com empatia. A criança vai aprender muito. E é claro, né? Quando o pai perceber que a criança está agindo com desrespeito, fazer uma intervenção, um diálogo ali, né, bem pontual. Olha só esse comentário da Rose Gomes, que participa com a gente no nosso Facebook. Beijo para a galera também do Facebook. Ela diz, boa tarde, Roberta. Eu já fui rejeitada por pessoas por causa da minha idade. Eu sou cuidadora, eu tenho curso, experiência e referência. E eu não fui aceita por conta da minha idade. Fiquei muito triste, porque eu tenho disposição para trabalhar. Olha que interessante esse relato da Rose, porque de um lado a gente vê uma parcela das empresas, da sociedade rejeitando esse trabalho, sendo que do outro lado a gente tem uma estatística de jovens que estão iniciando no mercado de trabalho, que na primeira entrevista, na segunda entrevista, estão precisando levar os pais para participarem do momento da entrevista. Ou seja, isso mostra, de um lado, uma rica experiência e, do outro lado, pessoas extremamente inseguras. De que forma que essa relação dos idosos com os jovens podem contribuir numa empresa? Se as empresas souberem valorizar o potencial
que essas pessoas mais velhas têm, não só de experiência, mas de potencial cognitivo mesmo, né? O jovem hoje lê um texto, ele não sabe interpretar muitas vezes. Então, eles têm acesso à tecnologia? Tem, mas não tem toda essa expertise. Então, o dia que a empresa conseguir valorizar mais isso, automaticamente a cultura ali vai se modificando e aí esses jovens vão aprendendo também a respeitar, né, as pessoas mais antigas da empresa. Tem um comentário que diz: boa tarde, Roberto, é verdade, eu sou uma idosa de alto astral, mas é um desafio enorme conviver com os mais jovens sem se machucar. Olha que relato forte. O idoso passa a ser, podemos dizer, descartável, né? Não é fácil vencer os descasos, o qual somos vistos. A senhora já teve essa sensação também? Já tive, já. E o que é mais difícil nessa relação com os jovens? Você tem que ter jogo de cintura, entendeu? Porque realmente é difícil. No dia de hoje que a gente vive, você ter esse jogo de cintura, mostrar para eles que você também é jovem, o que envelheceu foi o tempo, mas a sua mente está jovem, você é capaz, você pode mostrar que você é capaz, você pode treinar, você pode fazer qualquer tipo de exercício, mostrando para ele que você é capaz de fazer. Tem uma pessoa que fala que, boa tarde, poderia ter alguma lei, tipo cotas para idosos, por exemplo. Tem, doutora Kelly? Nós vimos falando sobre isso quando eu vinha para cá hoje, né? Que assim como tem cotas para PCDs, por exemplo, e outros grupos que são marginalizados, né? Que são discriminados, também deveria ter para idosos, né? É importante essa observação, porque, de fato, nós percebemos que, com o tempo, as empresas tendem a dispensar os idosos, porque entendem que eles estão menos produtivos, estão mais lentos, têm bloqueio à tecnologia, mas ignoram o que eles agregam, né, na qualidade da equipe da empresa. Então, hoje, as demandas judiciais em torno do etarismo são por conta disso, porque a dispensa não é por outro motivo a não ser a idade. E isso é ilegal. E sem contar que a expectativa de vida só vem aumentando, a do brasileiro, inclusive, tem se destacado, né? Então, a gente precisa pensar realmente em políticas públicas para que o idoso ele possa envelhecer não só com qualidade de vida, mas que ele consiga se manter, porque tudo isso ajuda a manter a vida mais ativa, né, Luciano Fantini? O que adianta o idoso estar em casa recebendo ali a aposentadoria dele, que não dá conta, às vezes, no final do mês? É isso que acontece, né? Às vezes não dá conta ali no final do mês. Ele tem produtividade, quer trabalhar, mas não encontra vaga no mercado. Sem contar que, além dele ter, né, esse tempo todo, ele tem capacidades, como a gente falou aqui, né? E aí, inclusive, alguns tipos de demência senil ou doenças, assim, têm sido associada a essa falta de atividade. Quando a pessoa não tem o que fazer, ela acaba, né, estagnando. Então, o ideal é que ele tenha, assim, né, uma forma de estar produzindo, não naquele pique todo de trabalho, mas que ele possa estar com a mente ativa. Porque, veja, Roberto, eu reforço, segundo os estudos da neurociência, a mente não degenera, pelo contrário. Então, acho que vale a pena a gente lembrar disso. E só para a gente encerrar, mostrando o quanto isso afeta realmente a autoestima do idoso, tem uma pessoa que diz: a Silvia, boa tarde, minha mãe tem 67 anos, ela é cozinheira de casa de família e ela sempre reclama que quando pega o ônibus, o povo reclama de ter que dar o lugar. E eles até questionam a idade dela. Por isso, o que ela faz? Ela espera passar um próximo ônibus da mesma linha para achar um vazio, sem ninguém ter que ficar reclamando do lugar do assento. Olha só o quanto isso realmente fere a autoestima e o direito do idoso.